Existe uma palavra, um nome, que é muito mais do que um ponto no mapa. É uma ideia poderosa que, sabe, atravessa os milênios e, de certa forma, continua a moldar o nosso mundo. Hoje a gente vai tentar entender o que realmente significa Babilônia. Olha, tudo começa com uma ambição, assim, gigantesca. A história é sobre uma torre, um povo e um objetivo que, no fundo, nunca desapareceu de verdade. Essa ambição, ela continua bem viva. E o primeiro nome que ela teve foi Babilônia. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. A origem de tudo está numa das histórias mais conhecidas que existem, a Torre de Babel. É exatamente ali que a semente do que viria a ser todo esse conceito de Babilônia foi plantada. E aqui está o pulo do gato: a motivação. O pessoal em Babel não se uniu por algo nobre ou espiritual, não. Foi pelo puro orgulho. O projeto não era só construir uma torre de tijolos, entende? Era, na verdade, construir um sistema autossuficiente para tentar se colocar no lugar de Deus. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Babilônia deixa de ser só o nome de uma cidade antiga para se transformar num símbolo superpoderoso ao longo dos textos bíblicos. Vamos ver como essa mudança acontece. Dá uma olhada nessa transformação. O conceito nasce lá em Gênesis, na Torre de Babel, como um ato de puro orgulho. Depois, no livro de Daniel, ele evolui para representar o poder imperial absoluto. E, finalmente, lá no Apocalipse, a coisa se expande para mistério Babilônia, descrevendo não mais um lugar, mas um sistema global de poder, de economia e até de sedução. Então, para a gente deixar bem claro, é essa a definição que estamos usando. Babilônia é um sistema, é uma mentalidade, sabe, uma estrutura de valores que está aí na sociedade, incentivando o ser humano a confiar só no seu próprio poder e a construir um mundo à sua imagem e semelhança. Certo, agora vamos puxar essa ideia antiga para os nossos dias. Se Babilônia é um sistema, como é que a gente consegue identificar as estruturas dele no mundo de hoje? A fonte que a gente analisou aponta algumas direções bem interessantes. Em 1991, o então presidente americano George H. W. Bush usou essa exata expressão, nova ordem mundial. A fonte que serve de base para essa análise aponta essa frase como um exemplo moderno daquela mesma ambição de Babel, a ideia de um sistema global unificado, autossuficiente e, claro, construído pelo homem. De acordo com essa análise, esse sistema todo se apoia em 4 pilares principais. Pensa só. Bancos centrais, que basicamente controlam o dinheiro do mundo, corporações globais com um poder econômico gigantesco, a mídia de massa, que ajuda a moldar o que a gente pensa, e as organizações internacionais, que criam as regras do jogo global. E para ser ainda mais específico, a análise aponta para organizações que todo mundo conhece, como o FMI, o Banco Mundial e a ONU. Eles seriam como nós centrais dessa grande estrutura, onde as políticas globais são pensadas e coordenadas. Bom, a gente não podia falar de Babilônia sem tocar num dos símbolos mais famosos e, vamos combinar, mais mal interpretados de todos. Vamos falar sobre o número 666, mas olhando para ele como parte de um sistema e não como uma teoria sensacionalista. Esse número, ele provoca todo tipo de reação, né? Mas o que ele significa de verdade dentro dessa estrutura de pensamento que a gente está explorando? O ponto-chave aqui é entender que não se trata de um código de barras ou de um chip. O número é um símbolo. Ele representa o ponto máximo daquele projeto que começou lá em Babel, um sistema humano tão completo, tão autossuficiente que, na prática, ele se declara autoridade máxima sem precisar de nenhum poder divino. E isso tudo nos leva à conclusão talvez mais importante dessa análise. Entender esse conceito de Babilônia não é um convite para a paranoia ou para o medo, de jeito nenhum. É, na verdade, uma ferramenta para a gente ter mais discernimento. A diferença é gigantesca. De um lado tem a paranoia, que fica procurando culpados e só gera medo. Do outro, tem a abordagem que a fonte propõe, que é o que ela chama de sabedoria. Ela foca em quê? Em analisar os sistemas e os valores por trás deles. O orgulho, a ganância, o controle. O objetivo não é se esconder, mas entender para poder agir com consciência. E assim a gente termina com uma pergunta para todo mundo refletir. Se Babilônia não é um lugar de onde se pode fugir, mas um sistema de valores que está ao nosso redor, o verdadeiro desafio talvez seja como navegar e viver de maneira íntegra e consciente dentro dele? É uma pergunta que, com certeza, ecoa através do tempo.